O Mauro sugeriu que eu apresentasse o Jorge aqui, porque ele foi convidado para trazer a mensagem de hoje. Claro que ele dispensa a apresentação, porque aqui a turma conhece ele, mas talvez tenha alguém que não conhece. O Jorge é um irmão que está congregando com a gente. Ele é de outro país, não é? Não é um país tão bonito como o Brasil, mas a gente reconhece o valor dele, não é? Colombiano, e ele está trabalhando. Eu vou fazer as perguntas para ele e ele responde. Jorge, sabemos que você é médico, que você se formou na Colômbia, certo? Certo. Há quantos anos? 7 anos. 7 anos, você vê? Um garoto é médico há 7 anos, né? E por que você veio ao Brasil? Eu vim para o Brasil para crescer no meu conhecimento médico, para me especializar e, graças a Deus, estou crescendo no meu conhecimento médico e no espiritual, que é importante. Você pertencia à igreja lá na Colômbia? Já, desde os 14 anos. Ah, sim. Sua família? Minha família também. Eu fui primeiro, depois meus pais, minha irmã, meu avô. Aí, qual é a especialidade que você está se aperfeiçoando aqui no Brasil? Cirurgia cardiovascular. Cirurgia cardiovascular. Uma pena que eu te conheci tarde, porque eu fiz a cirurgia cardiovascular já faz tempo, né? Talvez fosse mais barato, né? E você, eu gostaria que você falasse, por exemplo, o que significa o fato de você ser médico e ser cristão. Isso ajuda de alguma maneira? Muito. Porque eu acho que a medicina tem muito que ver com o lado espiritual da pessoa. Porque como médico, tenho a experiência de ver pessoas que não têm esperança nenhuma. Você pode fazer o melhor tratamento, mas você vê que as pessoas não melhoram. Pessoas que têm esperança, que têm fé em Deus, é as pessoas que mais rápido recuperam, que mais rápido saem da doença, e as pessoas que têm esse ânimo de sair para frente, de melhorar, são as pessoas que saem melhor. Eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ver isso com os pacientes nos hospitais onde eu trabalho, no hospital onde eu faço minha residência no Dante Passanense. E eu vejo também que o médico cristão, eu vejo o Lucas da Bíblia, que o Lucas era médico. Como foi ele médico e dedicou sua vida ao serviço das pessoas, ao serviço da igreja. Então, eu vejo em Lucas um exemplo, porque Deus usou Lucas para escrever o livro base da igreja, que é o livro de Atos, para conhecer a doutrina certa, para saber qual é a verdadeira igreja que Cristo fundou aqui na Terra. Então, a história de Lucas é muito linda, e o livro que trata sobre a vida de Lucas fala médico de homens e de almas, porque o médico cristão não é só não ajuda as pessoas físicas também, sino as pessoas espiritualmente, salvar a alma. Não salva o corpo, sino que também ajuda a salvar a alma por meio de Cristo. Muito bom. Que bom, né? Está usando um instrumento tão bom, tão maravilhoso que é a medicina, associando com a fé cristã. As pessoas aqui conhecem o Jorge já por causa da dedicação que ele tem ao Evangelho, a dedicação que ele tem demonstrado às coisas de Deus. E podemos dizer que ele está aí ajudando as pessoas, tanto física quanto espiritualmente. E eu tenho uma pergunta que o que você diz para os cristãos com respeito à vida deles em relação ao mundo e à igreja? Eles devem representar a igreja? E responda isso no teu sermão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Bom dia.
Para mim é um prazer estar aqui. Deus me dando a oportunidade de apresentar a vocês a palavra de Deus, não é? Porque isso é importante, deixar que Deus fale. Não deixar que o homem fale, sino deixar que a palavra de Deus fale e ensine a gente. Então, venho apresentar para vocês com uma pergunta. Você representa a Igreja de Cristo? No mundo de hoje, as pessoas têm muita confusão, porque é difícil representar a igreja. Por quê? Porque existem muitas igrejas. Você vê, ouve, tem a Igreja Católica, tem a Assembleia de Deus, tem a Presbiteriana, tem Testemunha de Jeová, tem muitos grupos religiosos. Mas você, quem está representando? Um grupo religioso ou a verdadeira Igreja do Senhor? Então, para começar, vamos a ver o que significa a palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia, grupo de pessoas, que pode significar os chamados fora. Então, a igreja está composta de pessoas. A igreja não é um prédio. A igreja não é um lugar de reunião. A igreja somos nós. Eu vi essa imagem no Facebook e me chamou muito a atenção. Como é ensinado às crianças que a igreja são as pessoas. E às vezes nós falamos erradamente, vamos para a igreja, pensando que a igreja está aqui no lugar. Não, vamos nos reunir como igreja. Vamos ao lugar onde a igreja se reúne sempre. Porque, para lembrar, somos nós. Cada um de nós somos a igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus responde ao Pedro, a confissão do Pedro, porque Jesus perguntou, quem fala a gente que eu sou? O Pedro respondeu, você é o Cristo, você é o Filho de Deus vivo. E o Jesus disse para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Cristo está falando aqui que sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não era sobre o Pedro que ia edificar a igreja. Era sobre a resposta do Pedro. Era sobre Cristo mesmo que a igreja ia ser edificada. Então, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, o fundamento, a base da igreja é Cristo. Não é o pastor, não é o tal profeta que veio falar da igreja, não. O fundamento, a base da igreja, o fundador da igreja é Cristo mesmo. E a gente poderia fazer essas perguntas para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo, e eles vão responder. O apóstolo Pedro, em Efésios capítulo 2, versículo 20, fala que Cristo é a pedra angular. Cristo é o único fundamento. Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, ninguém pode tirar a Cristo do fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro nome acima de Cristo. Porque Cristo é o fundamento, é o único fundamento da igreja. Pedro também responde essa pergunta. Cristo, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 8, o Pedro vai falar que Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens. Que também foi dito, falado no Antigo Testamento,
que Cristo ia ser essa pedra viva. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular. A pedra angular na construção é a base da construção. Cristo é a base da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A sabedoria de Deus é tão grande que falou da igreja como corpo. E a gente, quando fala do corpo, na minha mente, vem o corpo humano. Olho para mim, eu tenho uma cabeça e tenho um corpo. É normal que uma cabeça tenha quantos corpos? Só um. Se eu vejo uma cabeça com 2 corpos, 3 corpos, eu vou ficar assustado. Talvez eu vou correr. Mas, como Jesus ensinou que a igreja é o corpo de Cristo, então uma cabeça só tem um corpo. Então só existe uma igreja. Só existe uma igreja aqui no mundo, aqui na terra. As pessoas no mundo podem falar de muitas igrejas, mas para Deus só tem uma só igreja. Porque se Cristo falou que a igreja é o corpo de Cristo, então o normal é que a cabeça tenha um corpo, não que tenha muitos corpos. E se uma cabeça tem mais de um corpo, é anormal. Então não podemos aceitar que Cristo seja a cabeça de muitos corpos, como de muitas igrejas. Porque hoje em dia, tem muitas igrejas. Mas Cristo não é a cabeça dessa igreja, porque Cristo não é a autoridade. Então, como eu sei qual que é essa igreja que Cristo estabeleceu? Qual é essa igreja verdadeira? É a pergunta que todo mundo sabe, que normalmente quem chega à igreja de Cristo conhece, mas com o passar do tempo esquecemos. E tem vezes que até toleramos falar, outras igrejas estão alabando a Deus, estão falando da Bíblia, mas a doutrina não é igual, mas é igreja também. Está errado, porque se a Bíblia fala que Cristo é o corpo e a cabeça só tem um corpo, não tem muitos corpos. Então, para reconhecer a verdadeira igreja, a igreja tem a doutrina baseada no Novo Testamento. Em Atos, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? A primeira igreja, a igreja. A doutrina dos apóstolos está onde? No Novo Testamento. Os primeiros discípulos se dedicavam ao ensino dos apóstolos que está no Novo Testamento. Hoje em dia é muito comum ouvir, eu sou evangélico, eu sou mormon, eu sou testemunha de Jeová. Mas o que diz a Bíblia quem somos? A Bíblia fala em Atos capítulo 11, versículo 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O corpo de Cristo, nós somos chamados de cristãos, sou cristão.
Muitas vezes as pessoas perguntam, você de qual religião é? Bom, eu sou cristão, mas qual religião? Qual igreja? Não, sou cristão. E você vai para onde? A igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, mas qual igreja? Não, a igreja de Cristo. Não tem mais igreja. Não sou nomeado com outra, não sou evangélico, não sou pentecostal, não sou nada. Sou cristão. Porque isso que a Bíblia fala. Outro nome é o que inventou o homem. E você quem quer ser? Discípulo de Cristo ou discípulo do homem? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Em Atos capítulo 5, versículo 38, 39, vemos a sabedoria de um homem, de um fariseu. O nome dele era Gamaliel. Isso que era um homem respeitado, era um homem respeitado entre o povo judeu, por o conhecimento, por a testemunha. E aquele homem também foi o professor do apóstolo Paulo quando era jovem. Ele falou, se referindo à persecução dos cristãos, ele falou, porque os judeus estão perseguindo os cristãos. Ele falou em Atos 5, 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los. Porque não sejais, porventura, achados lutando contra Deus e concordaram com Ele. Então, como a sabedoria de um homem num momento especial, falou, deixem de perseguir esses homens. Porque se o que eles estão falando, se o que eles falam é de Deus, nada vai fazer para acalmar eles, porque o poder de Deus é grande. Mas se não é de Deus, deixa, vai acabar. Vemos como nascem muitos grupos religiosos, muitas igrejas, mas acabam. Por que acabam? Porque não são de Deus. Mesmo no primeiro século, muitas das cartas do Novo Testamento advirtiram à igreja, cuidado com a doutrina que vocês estão praticando, cuidado com o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque se desviar da doutrina, se praticar o que não é, você vai ser tirado, vai acabar a igreja. No Antigo Testamento, Deus exortou muitas vezes ao povo judeu, se arrepende, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão procurando outros deuses para louvar. Se arrepende porque isso eu não gosto. Mas o povo judeu foi muito teimoso, não se arrependeu e Deus castigando eles. Então, a doutrina da igreja é importante. Você não pode achar que qualquer igreja, qualquer grupo religioso é igual. Você tem que ver o que a igreja está ensinando. Mesmo que na entrada do prédio tenha Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é Igreja de Cristo por ter na entrada um aviso falando Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é Igreja de Cristo porque por a doutrina que ensina, por a doutrina que pratica. Eu ia viajar há 3 meses, lembro. Eu procurei no Facebook a igreja, o lugar onde eu queria viajar. E falar Igreja de Cristo em tal lugar. Esse aqui. Então eu mandei uma mensagem. Eu vou passar tal domingo lá, eu quero o horário de reunião da igreja. A resposta foi, a gente não tem reunião aos domingos. A gente se reúne quarta-feira na casa da pastora. Aí eu pensei, nossa.
Quando falou de pastora, de que não se reúnem no primeiro dia da semana, eu falei, não, a Bíblia ensina que a reunião é no primeiro dia da semana. A Bíblia ensina que não existe pastora. A Bíblia não fala essa palavra no Novo Testamento. Então eu pensei, mesmo que tenha o nome Igreja de Cristo, não é a Igreja de Cristo, porque a doutrina não é verdadeira. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz, o apóstolo Paulo exorta a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha só, tem cuidado. É muito importante, tem cuidado de ti e da doutrina. Timóteo estava ensinando a palavra de Deus, mas o Paulo fala, tenha cuidado com o que você ensina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Temos que ter cuidado da doutrina, porque da doutrina depende a salvação. Se eu ensinar palavra errada, eu posso perder a salvação. Se eu ensinar coisas que não ensina a Bíblia, eu posso perder a salvação. Se eu aceitar outros ensinamentos que não são da Bíblia, eu vou perder a salvação. Porque os ensinamentos têm que ser da Bíblia. Só o que a Bíblia ensina. Eu não posso aceitar doutrina de outros grupos religiosos. Não posso aceitar doutrina de outras igrejas. Se você quer ser salvo, se você quer pertencer ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo do primeiro século, você tem que aceitar a sã doutrina, a verdadeira doutrina que está na Bíblia. Se você ama a Deus de coração, você tem que aceitar o que os primeiros apóstolos ensinaram de coração. Se você ama a Deus de verdade, você tem que deixar do lado, que eu gosto que na igreja façam isto, façam aquilo. Não é o que você gosta, é o que Deus quer, o que a Bíblia ensina. Você não está aqui para fazer sua vontade. Nós, como cristãos, não estamos aqui para nos sentir bem. Estamos aqui para adorar a Deus, para servir a Deus. Não depende se você gosta ou não gosta. Se você é um servo de Deus, você faz só o que Deus quer. Falando que a igreja, a base da igreja é o Novo Testamento, tem muitas pessoas também que falam, então o Antigo Testamento não serve. O Antigo Testamento você pode cortar da Bíblia e deixar para o lado. Não. O Antigo Testamento é muito, muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo ensina essas coisas. Quais coisas? O Antigo Testamento, se você ler o contexto, está falando do que aconteceu no passado, no Antigo Testamento. Aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A história judeia, a história do povo judeu, está escrita no Antigo Testamento como exemplo, para a gente ler, ver qual era o comportamento de Deus com o povo judeu, para a gente ver qual foi o comportamento dos judeus, para a gente não fazer o mal que eles fizeram e fazer o que eles fizeram bem quando obedeceram a Deus. A gente vê
como que no Antigo Testamento, quando o povo adorou, louvou a Deus de coração, Deus abençoou. Mas quando o povo ficou afastado de Deus, Deus castigou. Todas essas coisas ficaram aí para nós. E temos aqui, nossas mãos, para ver o que eles fizeram e para nos advertir sobre as coisas que não agradam a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 40, vemos o exemplo dos homens do Antigo Testamento. Como aqueles homens agiram com fé. E está aí como Abraão saiu de uma terra porque Deus falou, sai daqui que eu vou te dar uma terra melhor. Ele fez isso por fé. A gente está aqui por fé. E o Antigo Testamento serve para ver a fé que esses homens tiveram. A gente está aqui por fé, fazemos o sacrifício de estar aqui na igreja, de servir a Deus, porque temos fé que vamos ter uma vida eterna junto com Deus pela eternidade. Então, você, irmão, você que nos visita, não procure uma igreja grande, não procure uma igreja bíblica. Se a igreja é grande ou pequena, não faz a diferença. O que importa é se o evangelho está sendo pregado, nossa busca deve ser pela verdade e não por o conforto. É triste ouvir pessoas falar, deixei de congregar na igreja de Cristo porque do lado tem um grupo religioso que é mais perto da minha casa. Ou tenho que acordar mais tarde, não tenho que acordar tão cedo. Aí é muito bom, porque fica do lado, não tenho que pegar ônibus, não tenho que pegar o metrô. É triste ouvir essas coisas, porque estão procurando o conforto e não estão procurando o quê? A verdade. Você vê quando você lê o Novo Testamento, você vê como eram os primeiros cristãos, como era o comportamento deles. Para o sacrifício que eles faziam para se reunir, para procurar a Deus, para ajudar os irmãos. Eles, no primeiro século, tinham perseguição, tinham que se esconder. Mas eles faziam tudo isso, sem reclamar. Porque estavam procurando o quê? A verdade. E a gente hoje em dia não tem isso. A gente tem ônibus, tem carro, tem Uber, tem táxi, tem tudo. Mas as pessoas procuram mais o conforto. Eu vou do lado que tem tal igreja, tal religião. Mas mais perto também ensinam da palavra de Deus, também louvam a Deus. Mas a pergunta é, ensinam o que é verdadeiro? A doutrina é verdadeira? O que fazem é o que Deus ensina na Bíblia? Porque não é igual. Não é igual. Segundo a Bíblia. Não segundo o que eu fale, o que os irmãos ensinam. Segundo a Bíblia, você tem que comparar os ensinamentos com a palavra. Então, Jesus, a cabeça, a igreja, o corpo. Jesus é a cabeça porque a autoridade da igreja é Cristo. Quem manda na igreja é Cristo. Quem tem a última palavra na igreja é Cristo. E como eu sei isso? Qual é a autoridade? Qual é a palavra? O que Cristo quer conosco? O que está na Bíblia. Tenho que abrir a Bíblia e conhecer a vontade de Cristo. A igreja, o corpo, pensando no nosso corpo físico, nosso corpo humano, você tem duas mãos, você tem coxa, tem pé,
tem dedos, tem unha. Então, o corpo não é um só membro. O corpo não é só uma mão, não é só um pé. O corpo está composto de muitos membros. Assim é a igreja. Eu, você, somos membros desse corpo de Cristo. Eu posso ser uma unha, você pode ser um ombro, um braço, mas cada um de nós compõe o corpo de Cristo. Todos os membros não são iguais. Assim como você olha para seu corpo, você vê que os membros do corpo todos são diferentes. Cada membro é diferente um do outro e cada membro do seu corpo tem uma função. Na igreja, não existe um membro mais importante do que o outro. Talvez no corpo humano, talvez sim, eu acho que o coração. Mas na igreja não existe membro mais importante. Porque para Cristo, o membro mais pequeno, assim seja a unha, para Cristo é importante. Porque cada membro cumpre sua função. Cuidar, ajudar ao crescimento do corpo, ao crescimento dos membros do corpo, da igreja. Então, você representa a igreja de Cristo? Você está aqui na igreja verdadeira, na igreja bíblica, na igreja do primeiro século, representando fielmente? Você está cumprindo sua função como membro? Falamos que o corpo, cada membro tem sua função, não é? Então você cumpre sua função? Ou você está aqui na igreja só assistindo, só na plateia? Ou verdadeiramente você é um membro da igreja de Cristo? Você está cumprindo sua função. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em adiante. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis.
E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, meu irmão, você é muito, 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 muito importante na igreja. Assim como no corpo humano não existe membro pequeno, na igreja também não. O que você pode fazer pela igreja vai ser ajuda para o crescimento dos irmãos. Tem irmãs aqui que vêm de manhã, fazem um café, tudo, deixam tudo pronto. Você acha, isso aí é normal, não é muito trabalho. É melhor ir pregar na frente, serviço. Não. Para Deus, todo o trabalho é importante. Porque todo membro é importante, cada membro cumpre sua função. Porque que tal se os 200, 150 membros da igreja vêm aqui acordam bem cedo a fazer café? Vamos ter muito café, mas ninguém vai pregar, ninguém vai cantar. Então, cada membro tem sua função. Pensamos que tem membros que não têm função. O irmão não ajuda muito, não faz nada. Mas o trabalho é para Deus, não é? Deus vê seu trabalho, o que você faz pela igreja. Tem irmãos talvez que oram por os irmãos, oram para que tudo esteja bem na igreja. Ora para que o irmão seja forte e continue firme na palavra. E isso ajuda. Porque no Novo Testamento, vemos como os primeiros cristãos oravam uns pelos outros. Oravam pelos irmãos, pela igreja. Então, o corpo, sendo um só corpo, é um só corpo porque é uma unidade. E o Espírito Santo que está em você, está em mim. E o Espírito Santo veio nos ajudar. O Espírito Santo que está em você vai me ajudar para meu crescimento espiritual. O Espírito Santo que está em você vai me ajudar para eu crescer, para eu atingir essa maturidade. O 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, você é útil na igreja? Você está se deixando usar pelo Espírito Santo para cumprir sua função na igreja? Você está sendo usado pelo Senhor para o trabalho na igreja? Essa é a pergunta que cada um devemos nos responder. Se estamos cumprindo a função dentro da igreja. Se estamos permitindo o Espírito Santo agir em nossas vidas para o serviço da igreja. João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Cristo falou para os discípulos: eu sou a videira e vocês os ramos.
Eu sou a videira e vocês são os ramos. Para dar fruto, tenho que permanecer na videira, na igreja. É o exemplo mais simples. Um ramo não pode dar fruto se é cortado. O fruto que sai da videira, a uva que sai da videira, morre. Ou mesmo na igreja. Se nós nos afastamos da igreja, nos afastamos das reuniões, afastamos dos irmãos, vamos morrer. Igual acontece com o corpo. Se eu tirar meu dedo, cortar meu dedo, ele não vai ficar bonitinho fora do meu corpo. Ele vai necrosar, vai morrer. Então, nos ensina que para dar frutos temos que estar perto de Cristo. Porque afastado da igreja não podemos dar frutos. Cristo ensinou: afastado de mim, nada podeis fazer. Porque necessitamos de Jesus para fazer as coisas. Necessitamos de Deus. Sozinhos, não vamos conseguir fazer nada. Eu não tenho força para fazer nada sem Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você quer ser útil na igreja? Você quer ser um membro participativo na igreja? Se aproxima. Se aproxima cada dia mais ao corpo de Cristo. Se aproxima à igreja, às reuniões, participar das atividades. Eu o que posso oferecer para a igreja? Como eu posso ser útil na igreja? Quais são os frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como eu sei que um membro do corpo, um membro da igreja, está dando fruto? Se tem amor, se tem alegria, se tem paz, se tem domínio próprio para fazer a vontade do Espírito e não da carne, para fazer a vontade de Deus. Se o membro da igreja é fiel, então você vê que está dando fruto. Por quê? Porque está próximo de Cristo, próximo do corpo. Em vez que os problemas, as situações nos afastam da igreja. Mas é pior. Se eu me afasto do corpo de Cristo, se eu me afasto do alimento espiritual, minha alma vai morrer. Porque eu preciso desse alimento para me ajudar, preciso de Cristo para me ajudar nas piores situações. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 31, ao 31. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente: o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Cumpra sua função na igreja com amor. Por amor. Por amor a Cristo. Se você cumpre a função na igreja para ser visto pelos irmãos, para que os irmãos, é muito bom, ele faz as coisas bem. Não, faça para Deus. Faça para Deus. Fala, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas as profecias desaparecerão, a língua cessará, o conhecimento passará. Paulo, no primeiro século, escreve essa carta aos Coríntios, falando, os irmãos queriam os melhores dons, vou falar língua, vou falar outros idiomas, porque eu acho que isso é o dom mais importante. Eles pensavam nisso. Eu quero o dom de profetizar, de que Deus me dê a revelação da palavra para eu falar para a igreja. Eles achavam que isso, ter esses dons era o mais importante. Mas o Paulo ensinava, mas eu vou levar você a um caminho muito melhor que isso, o amor. Eu vou aclarar isso de falar em línguas, de profecia, porque talvez algumas pessoas vão ficar confundidas. O Jorge leu na Bíblia que tinha o dom de profecia, o dom de língua. Tinha, mas no passado. Porque 1 Coríntios, Paulo ensina, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que veio? A Escritura, a palavra de Deus. Os apóstolos e profetas escreveram cartas à vontade de Deus. Então, não precisam mais profecia do que já foi escrito. No primeiro século não estava ainda o Novo Testamento. No primeiro século, os apóstolos, profetas, os primeiros cristãos, recebiam do Espírito Santo revelação da vontade de Deus, mas eles deixaram escrito para nós a vontade aqui, no Novo Testamento. Não precisamos hoje em dia mais revelação, não precisamos de profecia, não precisamos mais de dom de língua. Porque o Paulo ensina isso. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, vemos como Lucas, o médico amado do primeiro século, ele escreve. Lucas nunca conheceu Jesus, ele não conheceu a Jesus pessoalmente, mas ele fala que escreve essa carta, e versículo 3, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,
para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Eu acho que o Espírito Santo guiou Lucas a escrever o livro de Lucas. Lucas foi ensinado sobre o Jesus, mas ele investigou ainda mais sobre a história de Jesus para deixar tudo bem feito, deixar a exposição em ordem. E foi tão bem feito o que ele fez que hoje em dia temos em nossas mãos o livro de Lucas e o livro de Atos. João capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus fez muito milagre, muita coisa. Mas o que está escrito para quê? Para que creamos. Os milagres que Jesus fez estão escritos para que creamos. Não precisamos ver mais milagres. Não precisamos ver pessoas falando, vem o nome de Jesus curar todo mundo, fazer milagres. Não, porque já está tudo escrito aqui na Bíblia. Não precisamos mais disso. E o que está escrito, ficou escrito para crer. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a discussão hoje em dia, não é? A Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens, guiados por o Espírito Santo. Porque eles não escreveram a Bíblia da sua vontade, dando sua opinião. Eles escreveram a Bíblia porque o Espírito Santo os guiou para escrever o que é certo. Então, não precisamos mais do dom de profecia, não precisamos mais de falar em línguas, mas tem muitos outros dons para servir na igreja. Como ser parte da igreja, o corpo de Cristo? Atos capítulo 2, versículo 38, os apóstolos se levantaram para falar com a multidão judeia no dia de Pentecostes. Falar sobre o que tinha acontecido com Jesus. Pedro falou, arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo, saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo no momento que eu sou batizado. No momento que eu me arrependo dos meus pecados e sou batizado. Aí o Espírito Santo vem morar em nós. Vem morar em nós e fazemos parte da igreja. Mas qual igreja? A pergunta que eu fiz anteriormente. Qual igreja? A igreja de Cristo, a igreja bíblica.
Porque tem muitas pessoas que receberam muito batismo, mas foram batismo errado. Não foram batismo para pertencer à igreja bíblica. O catolicismo batisma crianças para pertencer à igreja católica. E assim, diferentes grupos religiosos batizam para pertencer a esses grupos religiosos. Mas já você, conhecendo a igreja bíblica, a igreja verdadeira, você se arrepende e é batizado para pertencer à igreja de Cristo. Porque você vem fazer parte do corpo. A igreja é o corpo. E Cristo e a cabeça tem só um corpo. Uma só igreja. Nele, quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. No momento do batismo, você é perdoado e você é salvo. Mas, no momento de você é batizado, mas não fica aí. Porque você vem agora a ser parte do corpo de Cristo. Você é membro do corpo. Agora você vai ser usado por Espírito Santo para o crescimento do corpo. Não, eu sou batizado, fui batizado, pronto, fico. Só vou domingo, reunião, pronto. Mas você é um membro do corpo, você está cumprindo sua função no corpo. Como falamos, não existe corpo pequeno, não existe membro pequeno, não existe membro que não tenha nada para fazer. Todo membro é importante, todos temos muito para fazer. Efésios capítulo 11, versículo 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vai te ajudar para te aperfeiçoar, para chegar à estatura da plenitude de Cristo. Você, irmão, que está aqui sentado, você é um instrumento de Deus para me ajudar, para eu crescer no corpo. Para me ajudar a não ser levado por qualquer vento de doutrina. Para me ajudar, para que quando Cristo venha, eu ir com Ele pela eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, grande Deus, nesta hora nos ensinas sobre
tua igreja, Senhor. Aprendemos que Cristo é a cabeça da igreja, que toda autoridade vem de ti, Senhor. Que o homem não tem autoridade na tua igreja. Que se estamos na tua igreja é porque queremos fazer tua vontade e não a nossa. Senhor, nos ajuda a ser servos fiéis. Nos ajuda a cumprir tua palavra como tu deixaste escrita, Senhor. Nos ajuda a tirar nossa opinião, nosso conforto, para sempre ter a vontade de fazer o que tu queres que façamos. Senhor, nos ajuda a ser membros úteis na tua igreja, no teu corpo. Nos ajuda a participar cada dia mais da tua igreja. Nos ajuda, Senhor, por meio do Espírito Santo, a fazer parte ativa do teu corpo. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos sido esses membros bons para ti. Nos perdoa porque temos erros, Senhor. Mas tua infinita misericórdia nos ensina cada dia para crescer espiritualmente, para crescer em amor, para crescer em misericórdia, para ser cada dia melhor para ti. Não melhor para outras pessoas, para o mundo. Queremos ser melhores para ti, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor, porque queremos algum dia estar contigo na eternidade. Não queremos nos perder. Nos ajuda a ser cada dia fiel a ti, Senhor. Nos ajuda e nos ensina sobre o amor que tu tiveste para nós, a enviar tu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Esse é o verdadeiro amor. Nos ajuda a entender a dimensão desse amor, Senhor. E em nome de Jesus que oramos, que te pedimos todas estas coisas. Amém.